Hoje nós vamos falar sobre a modalidade de inventário descomplicado, para que você conheça os requisitos e considerações importantes de um processo de inventário sem grandes complicações, para que seja feito de forma justa e sem conflitos. Para quem não me conhece, eu sou a Rosenir Gonçalves Ayardes, advogada especialista em direito imobiliário, família e sucessões. Inscreva na minha página do YouTube para mais informações, como esta. Há o inventário muita crítica no campo imobiliário sucessório, porque se trata de um procedimento legal que ocorre após o falecimento de uma pessoa e envolve a distribuição de seus bens e direitos, obrigações entre os herdeiros legais. Por isso, vamos explorar que o inventário, nos seus detalhes diferentes, tem requisitos essenciais e considerações importantes para garantir um processo sem grandes complicações. Quais são as modalidades, então, para o inventário descomplicado? Cada uma das suas próprias características e aplicabilidade do processo de inventário é um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial e excepcionalmente negativo, quando ocorre o falecimento de uma pessoa, a fim de que seja feita a partilha de seus bens entre os herdeiros legais ou indicados em testamento. A principal modalidade do inventário é o extrajudicial, que também é conhecido como inventário de cartório. Esse tipo de inventário, ele é realizado de uma forma mais simples, mais ágil, desde que atenda a determinados requisitos. Geralmente é uma opção viável quando não há herdeiros menores ou incapazes e que não há testamento deixado pelo falecido e os herdeiros estão de comum acordo com a partilha dos bens. É necessário a presença de um advogado para orientar o processo e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos. Outra modalidade de inventário é o judicial, quando não é possível ser realizado o inventário extrajudicial, né? Quando há disputa entre os herdeiros ou haja um testamento e complicações que somente na via judicial pode ser resolvido, onde um juiz vai poder decidir e fazer a partilha dos bens para os herdeiros. Ele é mais demorado e mais custoso. O inventário negativo já é aquele onde o falecido não deixou bens para ser partilhado. É um procedimento importante para evitar futuros problemas de credores, né, para os herdeiros. E quais são os requisitos do inventário? Existem requisitos essenciais para serem cumpridos durante o processo de inventário. Algum desses requisitos mais comuns é a documentação adequada, que você deve fundamentar, ter todos esses documentos em mãos, dos imóveis, do inventariado, sendo preciso mesmo reunir, né? A documentação necessária como certidão de óbito, certidão de casamento, de nascimento dos herdeiros, documentos dos bens a serem partilhados, assim como a matrícula, escritura dos registros do imóvel, contrato de compra e venda, documentos pessoais dos herdeiros, entre outros. E o inventariante? É necessário que seja nomeado um inventariante, para que ele seja responsável para o espólio, o conjunto de bens deixado pelo falecido. O inventariante, ele pode ser um herdeiro ou uma outra pessoa indicada pela família. E também tem que haver a avaliação dos bens. Os bens a serem partilhados devem ser avaliados pelo seu valor real. Isto pode envolver uma contratação de um perito ou de um avaliador imobiliário, devendo levar em consideração o mercado imobiliário e as características do imóvel em questão. Outro requisito é o pagamento das dívidas, né? As dívidas do falecido devem ser identificadas e pagas antes da partilha dos bens dos herdeiros. E também deve haver o pagamento dos impostos, das taxas, durante o inventário. Estes impostos pode ser o ITCMD, né? E as taxas cartorárias.
assim como também os honorários do advogado. E também deve haver a elaboração, né, do formal de partilha. Após a conclusão do inventário, é elaborado um formal de partilha, que é o documento que comprova a divisão dos bens e será utilizado para a transferência da propriedade do imóvel para os herdeiros. Após o formal de partilha, se leva ao registro ao cartório, que será concluído, né, o inventário, registrando ali os herdeiros que tenham plena propriedade sobre os respectivos direitos daquele imóvel. O inventário de um imóvel é um processo complexo, mas fundamental para garantir a segurança jurídica e a regularização da herança. E você deve contar sempre com um advogado especializado para auxiliar em todas as etapas desse procedimento. Deve ser considerado que o processo de inventário é importante para manter, né, algumas considerações em sua mente. Você precisa de uma assessoria jurídica, porque você tem que ter o auxílio de um advogado especializado em direito imobiliário para fazer esse procedimento do inventário, porque ele vai te orientar em relação aos procedimentos legais, auxiliando na negociação entre os herdeiros e garantindo que tudo seja feito de acordo com a lei. Um advogado também pode informar aos herdeiros sobre como deve se proceder para realizar, né, o inventário. E também fazer o pagamento das dívidas, recolhimento de custas, tudo que for necessário documentalmente. Além disso, é possível que um dos herdeiros escolha um advogado para representá-lo no processo de inventário, garantindo que seus direitos sejam protegidos, enquanto o outro queira outro advogado. Isso não interfere na harmonia do processo, porque o advogado ele pode auxiliar a todos ou apenas a um de forma individualizada. Quem escolhe são os herdeiros. E deve haver a comunicação entre os herdeiros, né? É muito importante que no inventário os herdeiros eles tenham, para evitar conflito, uma boa comunicação. Assim pode-se concluir de forma pacífica. E caso haja conflito mesmo entre os herdeiros, o advogado pode auxiliar como mediador nas negociações de um acordo para a partilha dos bens e garantir que o processo de inventário seja concluído de forma mais rápida e eficiente, evitando atrasos e possíveis prejuízos. Sempre se pergunta, além de todos esses requisitos que eu falei, qual é o prazo para realizar o inventário? Os prazos podem resultar em penalidades, né, pelo atraso no processo. Mas cada inventário, de acordo com as suas complexidades, pode ter um prazo. E não se tem como ter uma fórmula de dizer que em tantos dias exatamente vai ser concluído. Então, o processo de inventário é muito importante. E as escolhas corretas para o cumprimento e requisitos legais são cruciais para o desfecho do bom e bem-sucedido inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. A assessoria de um advogado especializado é fundamental. Então, garanta que tudo seja feito de acordo com a lei. Para mais informações, ative o sininho, inscreva no meu canal e mande mensagem por direct.